Continuando então, ainda relacionado à histologia do esôfago, aqui nós temos 6 fotomicrografias do mesmo campo histológico, onde os diferentes tecidos foram coloridos no computador de forma diferente para facilitar a identificação. Então, aqui seria a luz do esôfago, e nós temos aqui marcado num verde escuro o tecido epitelial de revestimento estratificado, portanto, pavimentoso, e nesse caso aqui ele é levemente queratinizado, ele tem uma camada muito delgada de queratina. Marcado aqui em amarelinho, ainda pertencente à túnica mucosa, a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, também chamada de córium. Marcado aqui nesse cor-de-rosa pink, ainda também pertencente à túnica mucosa, a muscular da mucosa, que é formada por músculos, feixes de musculatura lisa. Agora já aqui a túnica submucosa, de um tecido conjuntivo mais denso, rico em vasos sanguíneos. E aqui, num vermelho mais forte, a túnica muscular. E marcado em azul clarinho aqui, alguns vasos sanguíneos, tanto na lâmina própria quanto na túnica muscular. E aqui uma outra fotomicrografia corada em tricrômico de Masson, mostrando a luz do esôfago, também um esôfago que está com o epitélio de revestimento aqui em cima, a gente pode ver, ó, levemente queratinizado, mostrando que a túnica mucosa, ela vem então aqui da luz do esôfago até o final da muscular da mucosa. Então, epitélio de revestimento estratificado, pavimentoso, levemente queratinizado, lâmina própria ou córium de tecido conjuntivo frouxo, essa camadinha aqui, a muscular da mucosa, aqui a camada submucosa, que descolou aqui durante o processamento histológico da túnica muscular, primeira camada da túnica muscular, aquela que é circular ao órgão, segunda camada da túnica muscular, aquela que é longitudinal ao órgão, portanto os feixes musculares eles estão cortados de forma oblíqua, e a túnica adventícia de tecido conjuntivo frouxo. E aqui nós temos, naquela mesma imagem, marcado também aqui em verde, o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso levemente queratinizado. Em amarelinho, a lâmina própria ou córium, ainda da túnica mucosa de tecido conjuntivo frouxo. Em pink, os feixes de músculo liso da túnica, ainda da túnica mucosa, da camada da muscular da mucosa. Em amarelo, a túnica submucosa de tecido conjuntivo mais denso. As duas camadas de músculo das túnicas musculares, lembrando que no terço mais superior do esôfago, esse músculo é músculo estriado esquelético, e no terço mais inferior do esôfago, esse músculo é músculo liso. E por último, aqui em azul clarinho, a túnica adventícia. E nessa outra imagem, essa daqui, gente, tá para a gente visualizar as glândulas esofágicas. Então, aqui a luz do esôfago, epitélio de revestimento estratificado pavimentoso não queratinizado, lâmina própria, feixes musculares da muscular da mucosa, e aqui a submucosa, aqui já temos a túnica muscular. Aqui é uma submucosa que ela é glandular. Por quê? Porque ela tem glândulas tubulares mucosas, são túbulos mucosos. Essas glândulas, elas vão eliminar através de ductos, olha uma porção de ducto aqui, e aqui uma porção de ducto, esse conteúdo mucoso na luz do esôfago. Esse conteúdo mucoso, que é rico em mucinas e em mucopolissacarídeos, vai ser jogado na luz do esôfago e vai diminuir o atrito do bolo alimentar, passando nesse movimento peristáltico único que faz para empurrar esse bolo da cavidade oral em relação para que ele chegue então no estômago, tá?
Então, elas são glândulas que não se coram, lembrando que esse conteúdo não tem afinidade nem pela hematoxilina, nem pela eosina. Então, o 1 aqui ele está sinalizando o epitélio de revestimento, o 2, a muscular da mucosa da túnica muscular, o 3, as glândulas, os túbulos mucosos, as glândulas esofágicas, e o 4, os ductos de eliminação desse conteúdo mucoso. E aqui a gente vai falar um pouquinho agora da transição gastroesofágica. É uma região justamente que está de transição entre o esôfago e o estômago. Isso porque o esôfago, gente, ele vai ter um epitélio de revestimento, como a gente já mencionou, que é estratificado pavimentoso. E ele vai mudar de forma extremamente abrupta para um epitélio de revestimento no estômago, que tem uma única camada de células, cujas células são colunares. É essa regiãozinha aqui, ó. Essa região é a transição gastroesofágica, tá certo? Aqui é a região do diafragma, que é aquele músculo, então, que divide cavidade torácica de cavidade abdominal, tá certo? E aqui nós temos quando que acontece o refluxo, que é aquela sensação que a gente tem da sensação de azia. Quando acontece a azia, gente, é porque o conteúdo do nosso estômago, que tem uma secreção extremamente ácida, volta e entra em contato com o esôfago. Isso porque, gente, a mucosa do estômago, lá no epitélio do estômago, que a gente já vai ver na sequência, suas células produzem um conteúdo rico em bicarbonato e rico em mucinas, que protege a própria mucosa do estômago em relação ao seu conteúdo ácido e não vai agredir as suas células, diferente do que acontece em relação ao epitélio do revestimento do esôfago. Ele não tem um efeito protetor em relação ao conteúdo ácido, ao pH ácido do estômago. Então, quando esse conteúdo ácido do estômago volta e entra em contato com o esôfago, ele machuca o esôfago, causando uma dor intensa e um processo inflamatório, que é a esofagite, machucando a mucosa esofágica. Por que que isso acontece se tem um esfíncter aqui e se tem um diafragma, que é esse músculo que vai fechar? É justamente devido a uma falha tanto do esfíncter quanto do diafragma. Existe uma perde a capacidade de contração desse músculo diafragmático e existe uma abertura desse esfíncter que permite o retorno gástrico em relação ao esôfago. Existe uma grande gama de medicamentos que são utilizados para tratar a azia. O mais comum são hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, bicarbonato, que são medicamentos que vão neutralizar esse pH ácido de uma forma extremamente rápida. Mas eles são efeitos temporários, que não vão solucionar o problema por um tempo grande. E eles têm um problema muito grande, que é o efeito rebote e alguns efeitos colaterais, como alguns levam à prisão de ventre, alguns levam à diarreia, que é o contrário. Mas o principal é o efeito rebote. Passando o efeito temporário do medicamento, volta uma azia ainda pior. O que é o efeito, a medicação mais utilizada, com efeito mais benéfico e que tem menos efeito colateral? São os protetores gástricos, que são os omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, dessa família de medicamentos. Essa família de medicamentos é uma família de medicamentos que vai agir relacionado à bomba de prótons. Essas bombas de prótons diminuem justamente a produção de prótons e vão diminuir a produção de HCl e vai diminuir então o pH ácido, tá certo? Neutralizando esse pH ácido
que vai estar entrando em contato com o esôfago, diminuindo então a sensação de azia, que é o resultado do refluxo gastroesofágico. Isso é só curiosidade, tá, gente? Uma outra curiosidade que eu trago aqui para vocês é a formação da hérnia de hiato. Essa regiãozinha aqui, de novo, a região do esfíncter e a região do diafragma. A hérnia de hiato, gente, é quando forma, de novo, por um enfraquecimento do diafragma, ocorre a formação de uma protusão, que é isso aqui, ó, gente, do estômago em relação à parte superior, acima do diafragma para a região torácica. Essa região aqui, ela forma uma protusão do estômago para a região em direção ao esôfago e forma uma hérnia de hiato, que também vai levar a uma sensação de azia bastante grande para os pacientes portadoras de hérnia de hiato. Hérnia de hiato, não existe tratamento para hérnia de hiato. A única solução para hérnia de hiato é um procedimento cirúrgico para fazer a retirada desta hérnia. E aqui nós temos um corte histológico, onde a gente está vendo a região da transição gastroesofágica. Eu vou continuar esse slide na próxima videoaula, gente, por causa do tempo de gravação, tá certo?